Bom, bom dia, Felipe aí, que chegou agora. Hoje, então, a gente vai começar a falar de compressores. Ontem foi a prova, né? Então, a gente terminou a parte de bomba. Então, a gente começa compressores hoje. E aí, talvez sejam duas ou um pouco mais de aulas e depois a gente entra na parte de turbinas. Opa, apertei errado aqui. E aí a questão, né, é que ventiladores e compressores, né, por que ventiladores aqui, né, porque ambas são máquinas operatrizes que fornecem energia para o fluido, para fluidos compressíveis. Só que a diferença fundamental é que os ventiladores, a única funcionalidade, né, o único objetivo do ventilador é promover o escoamento. Então, apesar de ser um fluido compressível, a gente não varia ou não mexe na massa específica do fluido. Já os compressores, eles são dispositivos mecânicos que justamente servem para aumentar a energia dos fluidos compressíveis pelo aumento da sua pressão. Então, bom, se aumenta a pressão de um fluido compressível, se ele não resiste à compressão, a massa específica dele vai aumentar, né? A gente vai conseguir colocar uma massa de fluido maior no mesmo volume. E aí, voltando aqui naquela classificação que a gente tinha lá no começo do curso, né? Das máquinas de fluxo, operatriz, motriz, aí dentro de cada uma a gente tem dinâmica ou volumétrica. Então, aqui a gente tem, aonde que a gente está aqui, né, no curso? Nas máquinas de fluxo, operatrizes que fornecem energia para o fluido, volumétrica ou de deslocamento positivo, lembra? Uma série de características, né? O fluido tem o mesmo, é animado do mesmo movimento do órgão impulsor, existe a câmara de compressão ou a câmara por onde o fluido passa é hermético, não tem uma ligação direta da descarga com a sucção. Então são essas características de uma máquina volumétrica, né, ou de deslocamento positivo. E aí elas podem ser rotativas ou alternativas, né? A gente não vai entrar nos compressores dinâmicos, aqui, né, nessa parte do turbo compressor a gente não vai ver, a gente vai ver as máquinas de fluxo operatrizes volumétricas rotativas ou alternativas, e aí um compressor de parafuso, por exemplo, né? Aqui está um exemplo de uma máquina operatriz volumétrica rotativa, um compressor de parafuso, e uma alternativa, um compressor de pistão, tá? Ambos para o gás, né? Aqui a gente estava fazendo uma classificação geral, né? Que a gente estava vendo os gases e os líquidos, né? E aí agora eu estou marcando aqui o que a gente vai ver em um exemplo característico, né? Um compressor de parafuso e um compressor de pistão, tá? Então a gente está nesse ramo aqui, né? Da divisão didática aí que a gente está do curso, tá? Então, aqui a gente já tinha feito essa divisão aqui lá atrás em bomba, né? Eu acabei de falar também ali atrás nessa classificação. Opa, apertei errado. Nessa classificação aqui que a gente estava fazendo, né? Tá? Então, a trajetória semelhante do fluido do dispositivo, né, para um compressor volumétrico, e o compressor dinâmico, né, baseado basicamente, é o que a gente viu na turbobomba, né, na variação de direção, que é o principal critério de classificação, né, se ele é radial, se ele é axial, de fluxo misto, ou centrífugo puro, ou radial, né? Então, baseado na variação de direção e valor absoluto da velocidade, né? Isso que o impelidor faz, pelo impelidor de uma bomba, e também as pás do compressor, né? Tá? Então, são dispositivos que respeitam a equação de Euler, né? São os compressores dinâmicos. Então, basicamente, é bem parecido com o que a gente viu em bomba, né? Essa classificação de deslocamento positivo ou volumétrico e os dinâmicos. Bom, aí a gente fazer, né, aqui poderia ter um de fluxo misto também, né, uma dinâmica de fluxo misto, mas fazendo, né, a mesma
tabelinha ou mesmo esqueminha, mesmo fluxograma que a gente tinha feito lá atrás, para as máquinas de fluxo de forma geral. Então aqui a gente tem as operatrizes, né, para fluidos compressíveis, ou compressores, né, máquinas operatrizes para fluidos compressíveis ou compressores. Então pode ter o volumétrico ou o dinâmico, né? O dinâmico pode ser centrífugo, aqui poderia ter um de fluxo misto aqui ou axial. E a volumétrica alternativa e rotativa, aqui tem um pouquinho mais de exemplo, né? Palheta, parafuso, lóbulo, aqui atrás, né? A diferença fundamental, aqui essa daqui, a gente estava vendo as máquinas de fluxo gerais, né? As operatrizes, motrizes e tudo mais. Essa daqui eu estou olhando só os compressores, né? Tá? Então a rotativa, alguns exemplos, né? De palheta, de parafuso, de lóbulo, lembra? A gente já viu essas configurações aqui para bombas, então elas valem também para compressores. E os alternativos de pistão e de diafragma. Bom, aqui é bem similar para o que a gente viu para uma bomba, né? Então, os alternativos, o mesmo sistema biela-manivela, o movimento rotativo aqui, né? O sistema biela-manivela transforma, a mesma coisa do carro também, né? Dos motores de combustão interna, carro, enfim, qualquer motor de combustão interna, caminhão, moto, não sei, motor de lanche, enfim, né? Os motores de combustão interna, eles têm esse mesmo mecanismo biela-manivela para transformar o movimento rotativo em movimento alternativo, tá? E aí, alternativo, porque a cada rotação ele efetua um ciclo mecânico, né? Uma ida, uma subida e uma descida do pistão, ou uma ida e uma vinda, né? Então, basicamente, é o que a gente já tinha visto, né? O sistema de válvula aqui, né? À medida que ele desce, a válvula de admissão abre naturalmente, né? Por causa da depressão criada aqui dentro do pistão, e a válvula de descarga fecha. E à medida que o pistão sobe, ocorre o inverso, né? A válvula de admissão fecha e a de descarga abre. Tá? Aqui o motor elétrico. Aí aqui uma coisa que eu já tinha comentado, né? A rotação, a velocidade de rotação desses dispositivos são menores que as da bomba centrífuga. Lembra que as bombas, o motor elétrico era ligado direto no eixo. Aqui a gente não consegue porque esse sistema ele tem uma limitação de rotação, né? São muitos elementos mecânicos subindo e descendo, tem questão de atrito, né? Então, essa razão de polia que está ali atrás, né? Ela é feita justamente para reduzir a velocidade do motor elétrico, que tem uma velocidade fixa, a menos que você coloque um inversor de frequência ali, né? Mas os motores elétricos, de forma geral, têm uma velocidade fixa, e aí você faz a redução de velocidade com a polia lá, né? Por isso que tem aquela polia ali atrás maior, tá? E é menor ali no motor, certo? Bom, aqui um esqueminha, né? Um desenho, a mesma coisa, basicamente. A mesma classificação que a gente fez para a bomba, né? A contraposição do cilindro acionador pode ser horizontal ou vertical, né? Mesmo comentário eu posso fazer aqui. Não é simplesmente você pegar uma bomba horizontal e colocar ela na vertical, porque o sistema de acionamento das válvulas ela não vai funcionar, né? Basicamente por causa da gravidade, eventualmente essas válvulas aqui, se elas estiverem na vertical, podem agarrar, né? Se for uma configuração parecida com o que está mostrado aqui. E também quanto à quantidade de cilindros, né? Já vimos isso em bombas, simplex, duplex, triplex. Né? A gente viu as vantagens lá, a questão de ter um escoamento menos pulsátil, né? Isso a gente viu lá em bombas de deslocamento positivo. Inclusive um gráfico, né, que mostrava tipo uma senoide, assim, né? O escoamento de uma bomba, né? O comportamento da vazão para uma bomba, vazão instantânea, né? Ou, desculpa, para um cilindro, ou para dois, três, né? Para mais de um, para o simplex, duplex, triplex, né? Tá? Também, de novo, né? Bem parecido aqui a questão do compressor alternativo de deslocamento positivo, né? Então, o pistão são compressores alternativos usuais, então acho que a maioria dos pistões, dos compressores de pequeno porte aí que se usa
para hobby, até mesmo industrial, né, em posto de gasolina, eventualmente são de pistão, né, é o mais comum, talvez. E tem o do diafragma, o de diafragma, né, então um diafragma transmite movimento ao fluido, para gases corrosivos, né. Então, esse é o esquema do diafragma, né, um pistão, ele abaixa né, esse movimento do pistão aqui, ele é responsável por fazer o diafragma descer ou subir, e quando o diafragma desce ou sobe, a válvula de admissão e de descarga, a mesma coisa do pistão, né? Ele sobe ou abre ou fecha aqui, fazendo com que o fluido entre ou saia ali, né? Seja, enfim, pelo movimento das válvulas ali de sucção e de descarga, o caminho natural da compressão do ar, né? Tá? Bom, aí classificação dos compressores alternativos de pistão aqui, basicamente, né? Então, ele pode ter um estágio de compressão ou dois estágios de compressão ou duplo estágio, né? Então, o gás sai comprimido do primeiro cilindro e entra no segundo, recebendo nova compressão. Tá? Ou então, vários estágios, né? Então, aqui, ó, o gás ele entra aqui no primeiro estágio e aí ele passa para o segundo estágio aqui, ó, passa por um resfriador intermediário, a gente vai ver por que esse resfriador intermediário aumenta a eficiência de compressão, né? É um trocador de calor aqui, né? E aí ele entra no segundo estágio aqui, né? E é comprimido novamente. Então é a mesma ideia lá da bomba centrífuga de múltiplos estágios, lembra? Sai de um estágio, entra no outro, sai de um, entra no outro. À medida que ela vai passando, à medida que o fluido vai passando de estágio em estágio, ele recebe nova compressão, né? Tá? Então, aqui a gente está vendo duas configurações possíveis, né? Uma em L, e aqui os pistões estão paralelos um ao outro, né? Tá? Então, sai de um. Então, aqui, eventualmente, é a admissão. Essa parte aqui, eventualmente, é a admissão. Ele é comprimido. Não, a admissão está aqui. Não, desculpa, a admissão está aqui atrás. Isso deve ser um filtro, né? Isso deve ser um filtro de admissão. E aí, ele é comprimido no primeiro estágio. Aqui, o que ele está chamando de intercooler, né? E aí, ele dá a volta lá por trás, que a gente não está vendo. Aí, ele passa no segundo estágio, é comprimido e sai por aqui, tá? Então, dois cilindros em linha, dois estágios, né? Tá? Então, quer dizer, eles não estão comprimidos em paralelo, né? Eles estão, na verdade, dois estágios, porque sai de um estágio e comprime no outro estágio. Tá? Então, ele tem uma compressão maior aqui, né? Ele recebe o fluido já pressurizado e pressuriza mais ainda quando ele passa pelo segundo estágio. Tá? A gente viu isso para bomba também, né? Bomba de simples efeito ou de duplo efeito. Então, a de simples efeito é uma configuração característica dessa daqui, né? E a de duplo efeito, à medida que comprime aqui, talvez esteja um pouco rápido, né? Mas a gente vê que fica vermelho, eventualmente fica vermelho de um lado e vermelho aqui. Então, quando fica vermelho, ele está comprimindo, e quando ele não fica vermelho, ele está succionando. Então, duplo efeito por causa disso. À medida que o pistão vai para a direita, ele comprime, mas à medida que ele vai para a esquerda, ele succiona, né? Tá? Então, ele está sempre comprimindo e succionando os dois lados, né? Dos dois lados aqui, ó. O de simples efeito, o lado de cá, né? Na hora que ele está subindo, o lado de baixo aqui do pistão não exerce nenhum efeito de compressão ou de sucção. O de duplo efeito ele tem essa vantagem de funcionar dos dois lados, né? Tá? E aí algumas configurações, né, em V, em L, simples ou duplo efeito, um ou vários estágios, né? Então aí, em função da demanda industrial, né, da característica que se queira, então aqui um simples efeito, um estágio, simples efeito, dois estágios. Na verdade aqui, eventualmente não são dois estágios, né? São dois cilindros, mas um estágio não tá entrando, ou pelo menos não é o que está mostrando, né? Na compressão do outro, tá? Certo?
Aqui, ó, ele entra e sai aqui, né? Aqui ele entra e sai para lá. Então, se for, a gente não está vendo, né? Não está mostrando aqui o primeiro estágio entrando no segundo, tá? Então, eventualmente, todos aqui são de simples, de um estágio só, né? São dois cilindros, mas com um estágio cada cilindro, né? Certo? Se ele estivesse entrando na sucção do outro, a gente poderia dizer, se estivesse explicitamente mostrando, né? A gente poderia dizer que é de duplo estágio. O de duplo efeito, ele precisa de uma cruzeta aqui, ó. O que é a cruzeta? Se não tiver essa cruzeta, a gente não consegue. O eixo aqui, ó, quer dizer, a gente tem que fazer uma câmara na parte de trás do cilindro, né? Se esse eixo, imagina esse movimento aqui rotativo sendo convertido em movimento alternativo. Então, a biela aqui, ó, ela tem uma movimentação aqui que impediria de fazer um pistão aqui embaixo, né? Um cilindro aqui embaixo, uma câmara aqui embaixo. Então tem que ter essa cruzeta, porque é ela justamente que transfere o movimento rotativo para o alternativo. Então seria, vamos dizer assim, um movimento alternativo secundário aqui, ó, só para formar a câmara aqui, tá vendo? Tá? Então é esse cara aqui, ó, é a cruzeta. Então observa aqui, ó, vou voltar um slide aqui, ó. A cruzeta aqui estaria aqui, ó, aqui esse elemento aqui, ó. Porque se não fosse esse elemento, olha como é que a biela aqui, ó, ela desenvolve um movimento que impediria da gente formar aqui a câmara, né? A câmara aqui no lado esquerdo do pistão, tá? Então tem que ter uma cruzeta, que é esse cara aqui, ó, que ele faz com que o movimento do eixo aqui seja linear, né? Não tenha nenhuma variação angular ali atrás, tá? Então, de duplo efeito tem essa característica, né? Ele tem que ter essa cruzeta para conseguir formar essa câmara aqui atrás, tá? Uma outra configuração aqui, né? Dois estágios duplo efeito. Então a gente tem aqui diversos elementos. Aqui é vamos dizer, uma figura um pouco mais realista, né? Então aqui o suporte do cilindro para qualquer gás e pressão. Então seria esse cilindro aqui, né? 3 são os pistões. Então, aqui o pistão. Aqui está o outro pistão. Aqui a gente não consegue ver direito. Eventualmente esse é o primeiro estágio, porque o pistão é um pouquinho menos robusto, né? Eu não sei aqui direito. Ele não está mostrando aqui, né, onde entra e o intercooler aqui entre um estágio e o outro. Mas eventualmente isso daqui parece ser muito menos um pistão e muito mais um êmbolo, né? Ele está chamando de pistão, mas observa que ele é um pouco mais robusto aqui, ó. A parede é maior, tá vendo aqui, ó? Essa parede do pistão aqui é maior, do cilindro, desculpa. Então, parece que esse daqui é o segundo estágio, né? Mas não dá para ver aqui onde que é a admissão e a descarga, né? E onde que sai, onde que entra, onde que é a sucção, onde é a admissão e descarga de cada cilindro e onde que é a admissão e descarga do compressor em si. Mas eu arriscaria dizer que esse cara aqui é o segundo estágio, porque parece que ele é um pouquinho mais robusto, tá? Uma outra configuração aqui em V, ó, né, 2 estágios duplo efeito, então a gente vê direitinho aqui, né? Parece que esse pistão aqui é um pouquinho menor do que esse aqui, ó. Aí a gente tem alguns outros elementos, né? A cruzeta aqui que eu falei, porque ele é de duplo efeito, né? Tá? O sistema de resfriamento, então a gente vai ver por que resfriar é bom, um contrapeso e tudo mais, né? Biela, tá? Certo. Aí, alguns outros tipos de compressores, né? Então, os rotativos, a gente viu os alternativos aqui atrás, né? A gente estava vendo os alternativos que são mais comuns, os rotativos, né? Então, de novo, né? A mesma coisa que a gente viu para os compressores alternativos, né? O princípio de funcionamento é similar porque a gente viu para bomba volumétrica alternativa, né? Tem de uma certa forma a vantagem de não ter o sistema biela-manivela, que isso simplifica a construção do compressor, né?
A cada rotação, uma porção do fluido é aprisionado e transportado para a saída, e o volume da câmara pode diminuir ou não, né? Aqui nesse caso, por exemplo, essa de lóbulo aqui, o volume da câmara ela não reduz, né? Essa câmara aqui, ó, né? Olha só, quando ele fecha aqui, ou desse lado, ele forma uma câmara aqui, ó. Ela formou uma câmara. E ela não é, e essa câmara não vai comprimindo gás, certo? Então, essa é uma característica de não reduzir o volume, mas um compressor de parafuso, como esse aqui, por exemplo, ele pode eventualmente ser configurado para já ir comprimindo o gás, né? Que a entrada, ele está azul e ele vai, aparentemente, ele vai sendo comprimido, né? Porque ele vai mudando de cor aqui, né? Se você for observando, ele vai ficando menos azul e mais vermelho. Então, eventualmente, ele vai sendo comprimido já à medida que ele vai sendo deslocado. E o de palheta aqui, ó, o volume vai diminuindo, certo? A gente vê que o volume vai diminuindo, então ele vai sendo comprimido já um pouquinho ali, né? Mas a compressão mesmo, né? Essa compressão que ele adquire aqui pode ser diferente da compressão do processo, tá? Não necessariamente essa é a pressão que ele vai sair no processo, né? Lembra que um compressor de deslocamento positivo, né? Um compressor volumétrico, ele simplesmente conduz o fluido para a saída, né? Quando começar a ter resistência, quando a pressão começar a aumentar, ele vai continuar conduzindo, sem querer saber muito. Quer dizer, aquilo que eu comentei anteriormente, né? Enquanto alguma coisa não romper, enquanto alguma coisa não quebrar, ele continua, né? Então, por isso que tem que ter válvula de alívio e tudo mais, né? Um sistema de proteção para esse tipo de compressor, tá? Então, a gente pode ter também dois rotores helicoidais, desculpa, de parafuso, né? Qual é a característica de um compressor de parafuso? São dois rotores helicoidais com lóbulos convexos, né? Um com um lóbulo convexo e outro côncavo, né? Então, onde vai formar as cavidades, né? Então, aqui está o convexo e aqui o côncavo, né? Tá? Aqui o convexo e aqui o côncavo. Então, forma as cavidades para onde o gás, né? Onde o fluido, nesse caso o gás, vai passar, né? E aí, isso eu comentei também para a bomba, né? A mesma questão aqui, ó. Os rotores, o sincronismo do rotor, ele poderia ser feito, né? Você observa que isso daqui é um parafuso, ou você poderia pensar nisso aqui como duas engrenagens acopladas ali, né? Onde um rotor conduz a outra, né? Tá? Mas o que acontece, de forma geral, é uma sincronização por uma engrenagem externa aqui, ó. Essa sincronização não é feita pelo próprio parafuso do compressor, de forma geral. Ó. Tem uma engrenagem externa aqui, tá vendo? Aqui estão os mancais, né, de rolamento para aguentar os esforços radiais, eventualmente axial, né? Tá? Aqui também, ó, eventualmente um mancal axial. Tá? Mas por que tem essa questão, né, dessa engrenagem externa para fazer o sincronismo dos dois? É porque se o sincronismo fosse feito pelo próprio compressor, a gente e principalmente aqui, né, que o gás ele não é um bom lubrificante quanto o fluido, né? Eventualmente, se tiver bombeando óleo limpo, até poderia ser sincronizado pelo próprio compressor e ter um elemento a menos aqui. Mas o problema do gás é que ele não lubrifica, né? Certo? Ainda mais ele quente. Então, o ideal é que esses lóbulos aqui eles tenham a menor folga possível para evitar vazamento, né, na parte pressurizada para a parte não pressurizada. Lembra que ele entra com a pressão baixa e é encaminhado para uma região com a pressão alta. Se a folga for muito grande, ele volta, o gás volta, né? Certo? Então a folga tem que ser a menor possível. E para não ter interferência, para minimizar a interferência entre os dois lóbulos, o ideal é que o sincronismo seja feito aqui por uma engrenagem externa, tá? Certo? Então essa é a questão aqui, o motor elétrico, né? Aberto aqui no caso. Tá? Então essa é a questão do sincronismo aqui, né? Esse detalhe do sincronismo dos compressores de parafuso ou de engrenagem, né? Beleza? Tá aí mais alguns exemplos. Então, quanto mais longo o rotor, né? Quanto maior for o rotor,
maior a pressão que ele vai impelindo no fluido, e quanto maior o diâmetro, maior a capacidade, né? Maior a vazão que o compressor consegue fornecer, tá? Aí o de palheta, né, possui um rotor, um tambor central e excêntrico com relação à carcaça. A gente viu uma bomba de palheta também, né? Aí o tambor possui rasgo, onde são inseridas as palhetas. E, na verdade, você pode ter uma mola aqui empurrando a palheta para fora, ou ela pode ser encaminhada para fora pelo movimento rotativo, né? Então, à medida que você não restringe aqui o movimento radial da palheta e gira, então não existe nenhuma força centrípeta, né? Puxando para o centro. Então, a ausência da força centrípeta faz com que ela se encaminhe para a periferia do rotor, e aí ela fecha ali ela fecha as câmaras, né? Tá? E aí o que a gente estava falando, né? A compressão no rotor é independente da pressão do recalque, e o equilíbrio é atingido quase instantaneamente. Eu acho que ficou fora de ordem aqui, né? Que eu falei de palheta. Ah, não, é porque tinha uma de palheta aqui. Talvez seja até melhor tirar essa daqui, né? Eu estava falando dos rotativos. Tá, entendi. Não, tudo bem. Acho que não tem problema. Aí o de lóbulo, né? Que aqui eu fiz uma introdução geral e aqui tá, beleza. E aí eu fui falando de cada um, certo? Bom, aqui o de lóbulo, né? Não possui compressão interna, então aquilo que eu estava falando, o volume dele não muda à medida que ele encaminha o fluido para sair, do volume é o mesmo, né? Então a pressão que a bomba está exposta é unicamente pelo processo, tá? E esse tipo de dispositivo fornece baixa pressão, então ele pode ser chamado de soprador também, tá? Porque ele não é capaz de fornecer altas pressões. Aí alguns detalhes adicionais que a gente vai ver aqui dos compressores de pistão, talvez seja o mais comum, né? Então a gente vai ver uns detalhes adicionais dele. E a parte de equacionamento desse tipo de compressor, né? Tá? O sistema de válvula e tudo mais, tá? Bom, então esse daqui, ó, esse dispositivo aqui que a gente está vendo, é um compressor alternativo, monocilíndrico horizontal. Então, alternativo, porque tem um movimento, enfim, de vai e vem, né, sobe e desce, ou aqui esquerda, direita, né, monocilíndrico, só tem um cilindro, e horizontal, porque ele foi todo projetado, né, o sistema de válvula, todo o sistema de funcionamento do pistão foi projetado para que ele funcione na horizontal. Ele tem três partes básicas, né, a carcaça, que está churada aqui, ó, né, está toda churada. O cilindro, que é essa parte aqui, né, que está marcado de vermelho aqui, e a peça de distanciamento, que é essa peça aqui, ó. A gente vai ver cada elemento, cada um desses elementos em detalhes agora, tá? E aí a gente tem uma outra configuração, né? Que a gente vê as mesmas partes básicas, né? A carcaça, que é todo elemento aqui que envolve o compressor, a peça de distanciamento, que está aqui, ó, entre o sistema biela-manivela e o pistão, o cilindro, desculpe, o cilindro em si, né? Onde a gente vê aqui a entrada do compressor, o sistema de válvula aqui, ó, de válvula de admissão e descarga, e a descarga do compressor. E a gente tem aqui a cruzeta, né, que eu comentei anteriormente, que ela justamente, como é um compressor de duplo estágio, é ela que faz a conversão desse movimento angular aqui, né, para um movimento linear, tá, de vai e vem, ali, alternativo de vai e vem. Certo? Aí uma outra configuração, né? Aqui é um compressor de simples efeito, então ele não tem a compressão na parte de baixo, então não precisa da cruzeta aqui, né? Tá? Então, de forma geral, o compressor é lubrificado a óleo, né? E os secos, que não precisam de lubrificação, são mais caros. Aí eu não sei qual é o tipo de lubrificação que eles usam. E aí alguns componentes básicos desse compressor, né? Então,
aqui um resfriamento, então, de novo, né, mais uma vez, a gente vai ver por que o resfriamento forçado do pistão, né, normalmente, se você olhar o cilindro, desculpa, né, o cilindro dos compressores, ele é cheio de aleta, né? Então a gente vai ver, quanto mais aleta ou quanto mais forçada for o cilindro, melhor é, mais eficiente ele vai ser. E a gente vai ver por quê, usando o conceito de termodinâmica, né? No 2 aqui a gente tem o intercooler, então bom, ele está falando sem duplo efeito, mas não faz muito sentido aqui, né? Ele tem que ser duplo efeito porque o intercooler ele é justamente... deixa eu tirar esse sem duplo efeito que está errado. Ele é justamente... Opa, onde eu estava aqui? Ele é justamente o que faz... Intercooler, ele é o que faz o resfriamento de um pistão para o outro, né? Certo? Quando o fluido passa de um gás, de um pistão para o outro, de um cilindro para o outro, né? Ele é resfriado no meio do caminho, e a gente vai ver por quê, para aumentar a eficiência, mas a gente vai entender, baseado no ciclo termodinâmico do compressor, porque que é importante ter esse intercooler aqui no meio do caminho, tá? Certo? 3 é o pistão, 4 é a biela aqui, né? Bom, enfim, todo o mecanismo do compressor aí. Bom, aí vamos ver agora, então, cada elemento, né? Por que serve a carcaça, né? A parte achurada aqui, né? Então, protege as partes móveis, então você tem que ter uma... Não pode deixar aberto, né? Não pode deixar exposto aqui para a atmosfera, tanto para proteger o dispositivo quanto para proteger as pessoas, né? Então, um dispositivo girando, se você botar a mão ali, causa muito um acidente sério, né? É o reservatório de óleo aqui embaixo, né? Então aqui está o óleo que lubrifica o sistema biela-manivela. E essa parte aqui não trabalha sob pressão, né? Essa parte aqui está na pressão atmosférica. Tá? No cilindro aqui, né? É onde ocorre efetivamente a compressão de gás. Então o processo é relativamente complexo, né? Porque é um vaso de pressão com várias aberturas, né? Então é um projeto de mecânica dos sólidos aí, do pessoal que estuda essa parte de resistência dos materiais, né? Porque é um vaso pressurizado, você tem que fazer abertura para admissão e descarga, tem que ter uma tolerância muito apertada para o cilindro, para o pistão não ficar nem tão apertado e nem tão frouxo, né? Nem tão... A tolerância aqui é muito pequenininha, né? Entre o cilindro e a parede entre o pistão e a parede do cilindro ali, né? Tá? Tem que ter um sistema de resfriamento, a gente vai ver de novo, né, que isso, mais uma vez, isso vai aumentar a eficiência do compressor. Então ele tem que ter cavidades ali, ou câmaras para passar água. Tá? Então é um projeto que não é tão simples, né? Tá? É um vaso de pressão ali, no fim das contas. E aí, ó, qual é a questão da peça de distanciamento, né? Se o gás comprimido for tóxico ou inflamável, essa peça de distanciamento, ela carrega o gás eventualmente vazado para um local seguro. Por que ele está falando isso? Ó? Aqui tem um eixo que cruza o cilindro, né? Tá? Esse eixo que cruza o cilindro. Então o cilindro está estacionário lá, está parado, e o eixo está se movendo. Então a gente tem que ter um sistema de selo mecânico aqui, né? Ou, quer dizer, um selo, e aí pode ser mecânico ou alguma outra forma de selagem, né? Que ele impede o gás que está sendo comprimido, principalmente quando ele está vindo para a esquerda aqui, né? Que aí ele está comprimindo essa câmara. Ou se ele estiver quando ele está vindo para a esquerda, se ele estiver indo para a direita, eventualmente ele puxa o que está aqui fora para lá, né? Tá? Se essa selagem aqui não for muito eficiente. Então, se essa compressão aqui for de um gás tóxico, a câmara de distanciamento, ela pode estar conectada aqui, ó, em algum reservatório, ou ela pode estar em algum local que esteja adaptado, né, ou apropriado para receber esse gás inflamável ou tóxico, certo? Melhor do que, imagina, se for um gás inflamável, não sei, eventualmente vazar aqui para dentro, ou se for tóxico, né, aqui não tem a parte não tem uma vedação
como não é um vaso de pressão, ela não tem uma vedação tão boa quanto o cilindro. Então, a câmara de distanciamento, uma das funções é essa, né? Ela dá finalidade, né? Dá resolver ou encaminhar esses gases tóxicos ou inflamáveis para um local seguro. E também, outra questão é que permite que o compressor sirva para diversas aplicações. Então, por isso que ele geralmente não é acoplado no equipamento, né? Num compressor industrial. Um residencial fica tudo, quando você vê o compressor em indústria pequena, em casa, ou algum compressor residencial, ele não tem essa peça de distanciamento, né? Tanto é, ele também não tem a cruzeta, eventualmente, porque eventualmente ele não é de duplo efeito. Um compressor menor, né? Então, mas de forma geral, essa peça aqui traz robustez para o equipamento. Você pode tirar ele daqui e acoplar num outro sistema, eventualmente. Tá? Comentei. Isso daqui eu comentei também, né? A questão da cruzeta, de duplo efeito, um selo mecânico aqui, né? Quer dizer, um selo, na verdade, pode ser selo mecânico ou não. E aqui, a questão aqui, né, é que um compressor de duplo efeito, ele tem as suas vantagens, mas tem suas desvantagens também, né? Ele acaba ficando um pouco mais pesado porque ele tem mais elementos na construção dele. Então, tem mais válvula, tem mais dispositivo, então ele acaba ficando maior e mais pesado, né? Tá? Então é uma desvantagem do compressor de duplo efeito. Então tem o maior custo inicial, né? Mas ele tem as vantagens, né? A vazão é maior e menos pulsante para a mesma cilindrada, claro, né? Porque ele aproveita o curso para a esquerda aqui no caso, né? Ele aproveita a câmara que está aqui atrás. Isso aqui é um outro esquema de compressor, né? Então ele aproveita essa câmara aqui, ó, para comprimir e fazer sucção também, né? A vazão fica menos pulsante, porque à medida que ele na hora que ele está indo para a direita aqui, ele lembra dessa... A gente fez uma figura bem característica disso, né? Então, o compressor de simples efeito era assim, ó, a vazão instantânea. Aí ficava zero, aqui era 0 graus e aqui 180, né? Então, e esse θ era esse ângulo aqui, né? θ era o ângulo do virabrequim, né? Então, quando ele ia de 0 a 180, ele descarregava gás para a direita aqui, né? Quando ele ia de 180 a 360, um de simples efeito, né? Ele estava aspirando, lembra? Aí quando ele ia de 180 a 360, ele estava aspirando. Então ele não produzia. Isso aqui a gente tivesse vazão em função do ângulo, né? Do ângulo θ. Aí de 360 até 360 mais 180, de novo, né? Aqui 360 mais 180, de novo ele, né? Na outra rotação, certo? Agora de duplo efeito, aqui ele também vai proporcionar uma vazão. Na hora que ele faz de 180 a 360, o outro lado do pistão é menor, né? Eu tentei desenhar menor aqui, não sei se eu consegui. Menor porque você tem o espaço desse eixo aqui, ó, o volume aqui atrás é menor, né? Tá? Aqui você tem esse volume e na frente você tem esse volume. Então a vazão, quando ele vai para a esquerda, é menor porque a câmera aqui é um pouquinho menor por causa do eixo, tá? Nesse caso aqui, só um detalhezinho construtivo também, né? No de duplo efeito, o anel de segmento do cilindro, lembra que o cilindro ele tem uns anéisinhos de segmento aqui, ó, que são esses rasgos aqui no cilindro, no pistão, onde você tem os anéis de segmento para vedar ali a câmara pressurizada do lado não pressurizado, ele faz a raspagem do óleo ali, né? Tem uma série de aplicações esses anéis de segmentos. No compressor de duplo efeito, ele vai durar mais, porque quem absorve o movimento lateral é a cruzeta. E aí ele basicamente fica num movimento alternativo, vamos dizer assim,
mais linear do que esse caso aqui, né? Esse caso aqui ele pode ter um jogo ainda para... Né, o pistão ainda pode ter um jogo para se mover para um lado ou para o outro eventualmente por causa... Quer dizer, quem está restringindo é justamente a camisa do cilindro. O movimento alternativo está mais, vamos dizer assim, linear, mais reto, linear, né? Que está linear. Deu uma travada aí, né, galera? Bom, então aqui o que eu estava dizendo é que o anel de segmento ele dura mais, travou? Não. Ele dura mais porque quem faz a conversão do movimento rotativo para o alternativo é a cruzeta aqui, né? No compressor de simples efeito, ele tem mais grau de liberdade aqui, né? Certo? Ele está mais, vamos dizer assim, quem faz o enquadramento dele ali no cilindro é o próprio cilindro. Aqui, o eixo está alinhado ali com a carcaça, né? O eixo do pistão ali, né? Está alinhado com a carcaça por causa da cruzeta. Certo? Então, de forma geral, as válvulas são os componentes mais delicados do compressor. Né? E as principais características que as válvulas dos compressores alternativos com essa configuração que a gente está vendo, né? De pistão, né? Certo? Os compressores a pistão. Que é o que tem válvula, né? Então, qual a grande característica dela? Deve ter grande abertura para o rápido escoamento do gás com a menor perda de carga possível. Então, a válvula não pode fornecer uma restrição para o escoamento. Mas, ao mesmo tempo, se ela tiver uma grande abertura, ela vai demorar muito tempo para abrir e fechar, né? Ela vai ter uma inércia maior. Então, o projeto da válvula é importante. Ela tem que ocupar pouco espaço no cilindro e ter a máxima estanqueidade quando fechada. Alta resistência mecânica, né, esforço a choque, desgaste superficial e resistência à corrosão. Então, a válvula do compressor de pistão, ela tem que ter atender vários requisitos aqui, né? Tá? De forma, assim, bem simplificada, esse esquema aqui, né, esse desenho, eu vou mostrar algumas válvulas reais, mas esse desenho aqui, ele ilustra o funcionamento da válvula do compressor. Então, o que a gente tem aqui? Um obturador, que é o elemento de vedação da válvula, né? Ele que, não deixa, por exemplo, se daqui for uma válvula de descarga, é ele que fecha aqui e a mola empurra ele para baixo aqui, né? Que faz com que no momento da sucção a descarga esteja fechada, né? Então, submetida a pressões externas e externas ao cilindro, a sede é onde o obturador se apoia, está aqui, ó, embaixo, né? Para bloquear o gás. O encosto aqui limita o curso do obturador na abertura completa da válvula, então o obturador ele está limitado entre a sede e o encosto ali em cima, né? E a mola, ela regula o movimento do obturador. Então ela atenua o choque na abertura e fechamento e fecha a válvula logo que o escoamento cessa, né? Certo? Então a mola aqui está exercendo um cachis para baixo, né? Tá? No obturador aqui, certo? Bom, aqui tem diversos, vamos dizer assim, configurações de obturadores, né? Tá? Aqui, por exemplo, seria uma fita ali, ó, onde essa parte de baixo aqui, ó, aqui seria uma vista em perspectiva, né? E aqui um corte no momento que o pistão está descendo e essa parte de baixo aqui, esse obturador de baixo aqui seria, vamos dizer assim, né, a válvula de admissão, que ela permite abrir ali, ó, o espaço para admitir o fluido. E na hora que está comprimindo, ela fecha a admissão aqui, ó, e libera o fluido de passar para a descarga. Tá? E aí aqui a gente teria uma válvula de descarga aqui em cima,
que abre na hora que o pistão está subindo. Tá? Então, ela comanda abertura e fechamento, a gente não está vendo aqui, ó, mas é difícil de ver por essa figura aqui, né? Mas é um sisteminha automático, né, baseado na diferença de pressões, que faz com que o caminho da sucção se abra quando o pistão desce e fecha, né, a descarga quando o pistão desce. E na hora que o pistão sobe, a admissão fecha e a descarga abre. Isso tudo é feito, vamos dizer assim, automaticamente por diferenças de pressão, né? Tá? Então aqui, ó, o que a gente tem seria um esqueminha muito mais simples, que são palhetas, né? O obturador aqui é uma palheta. Então tá aqui a sede aqui da palheta, né? E ela simplesmente abre e fecha. Se a pressão aqui, imagina, se essa palheta estiver nessa posição, ela estaria funcionando como válvula para cima aqui, né? De descarga. Entendeu? Porque à medida que o pistão desce, vai puxar essa palheta para baixo, naturalmente. Tá? A pressão atmosférica aqui, eventualmente, ou do processo aqui para frente, vai empurrar ela para baixo, ainda mais que o pistão está descendo, né? Causando uma depressão ali. Então, e se ela estiver de cabeça para baixo aqui, né? Ela estaria na admissão. Ela abre, certo? Ela, de cabeça para baixo, ela abriria quando o pistão está descendo e fecha, naturalmente, quando o pistão está subindo. Tá? Então, essa válvulazinha de palheta é a mais simples que tem. Certo? Aqui, ó, tem um videozinho que mostra uma configuração um pouquinho diferente, né? É um tipo de... É um fabricante de válvula de compressor. Então, o obturador é essa parte aqui amarela, o encosto é essa parte aqui de cima, né? E a sede é a parte de baixo. Ele vai fazer uma vista explodida. Ó, aqui seria o compressor de forma geral, né? Aqui está ele aberto, né? Ele botou transparente aqui a carcaça e aqui atrás estaria um fechado. Tá? Então aqui estão as válvulas de admissão. A admissão está em cima, olha só, são 4 válvulas de admissão em cima e 4 válvulas de descarga embaixo. E é um compressor de duplo efeito. E aqui está a cruzeta, ó. Aqui a cruzeta, aqui, ó. Tá? Certo? Ali, ó, ela funcionando. Aqui o eixo, né? Transmitindo movimento para o pistão. E as válvulas estão aqui em cima, as de admissão, e embaixo as de descarga. Então é um compressor de duplo efeito, ó. Olha lá, ó. Quando ele vai para a esquerda, as de baixo abrem, ó. Olha lá. E a de cima succiona, né? Tá? A de cima, quando ele vai para a direita, para a direita ali. Ó, vamos ver de novo. Eita, voltei muito, né? Mas para a direita, ele está succionando aqui na parte de trás do pistão e ele está comprimindo na parte da frente, né? E a descarga está aqui embaixo, né? Ali, ó, tá? Então a admissão em cima, para a esquerda ele admite e comprime embaixo, para a direita ele admite em cima e comprime embaixo. Aí os anéis de segmento, né? Então a gente não vai entrar muito em detalhe, vou falar rapidamente, mas ele é importante para fazer a vedação da pressão, né? De um lado para o outro, fazer Então, e aí, ó, tá aí a válvula, ó, funcionando, né? Então ele vai fazer um detalhe nesse tipo de válvula aí que esse fabricante desenvolveu, né? Tá? E aí, o obturador subindo e descendo. E se você reparar, o encosto aqui, ó, na parte de cima, ele veda a passagem do ar pelo obturador aqui, ó, tá? Aqui a gente não está vendo o encosto, e ali a passagem de ar do obturador está tampado justamente porque ele está desenhado ali, né? Ali, ó, ele desce, aí libera a passagem. O ar vem por aqui, né? E entra ali, ó.
Aí ele vai fazer uma vista explodida aí de todos os elementos. E ali embaixo, esse mecanismozinho, ele faz o... Olha lá, é um disco para absorver o impacto, né? Para absorver essas vibrações que tem embaixo ali. Bom, enfim, essa é a característica desse fabricante, né? Eu achei esse vídeo, mas é claro que um outro fabricante, quer dizer, é isso que eu sempre falo, né? Na verdade, é muito mais a criatividade, né? Os dispositivos são muito baseados em criatividade. Claro que tem ciência, porque você tem que minimizar a perda de carga, tem que respeitar uma série de critérios de engenharia, mas o princípio de funcionamento ele é basicamente bem simples, né? Tá? É uma coisa bem simplificada. Não sei se tem alguma coisa a mais aqui. Certo, é isso aí. Acho que acabou. Aqui é uma outra configuração, e aí tem uma coisa interessante, que ele mostra, ó, é bem parecido, tá vendo? Acho que é o mesmo fabricante, inclusive, mas ele está mostrando aqui uma coisa interessante. Ó. Um compressor funciona a 700 RPM, então cada hora tem 60 minutos, e um dia 24 horas. Então, em um dia, esse compressor ele faz 1 milhão de revoluções. Né? Então, 700 RPM, então 1 milhão de revoluções por dia. Então, a questão aqui, né, que ele vai mostrar, é que se a gente reduzir a perda de carga do fluido passando por ali, a gente tem um ganho grande de eficiência para essa quantidade enorme de vezes que o fluido passa. Ó. Ele está mostrando justamente isso. Ó. Essa válvula aí que ele chama de high flow ring, né, ela tem esse formato em forma de telhado, sei lá, né, ou uma seção aqui triangular, né? Se a gente pegar aqui, certo? Em vez de ser reto aqui, ele tem esse formato em forma de telhado, né? De casinha aí, né? E isso é interessante porque ele reduz a perda de carga e diminui a turbulência, né? Olha lá, ó. O escoamento, ele segue de forma mais natural o sentido dele. Aqui, ó, ele bate, né? O ar ou o gás bate aqui nesse anteparo aqui na válvula, no obturador, né? E eventualmente sobe, né? Tem uma turbulência muito maior aqui, né? Essa configuração da direita induz muito mais turbulência lá. Então, enfim, é um exemplo interessante que mostra que mesmo sendo simples, existe uma etapa de estudo, né, de desenvolvimento desse tipo das válvulas, né? Então tá aí uma série de materiais, uma série de dispositivos, estudo, né? Não é à toa. É óbvio que essas passagens são avaliadas, não sei, eventualmente por CFD, alguma técnica ali, ó. Tá mostrando ali, né? O obturador e o encosto, né? Tá? Ali, aí ele tira, aí a gente cede, e aí vai ter umas válvulas, umas molinhas aqui que vão mostrar como é lá, ó. É essa mola que faz subir e descer o obturador, tá? E ele fica ali na sede, né? Apoiada na sede. Acho que ele vai fazer uma vista explodida aí. Não, acho que não. Certo, então são só duas configurações para vocês verem na realidade, né? Enfim, o que dois fabricantes propõem como válvula, né? Claro que, de novo, isso daqui tem segredo industrial, tem patente, tem um monte de coisa que os fabricantes produzem para otimizar o escoamento e fazer o compressor deles ficarem mais eficientes, né? E aqui, voltando aqui no caso da palheta, que eu mostrei lá, né? Uma coisa mais simples que pode ter num compressor é isso aqui, né? É uma palheta, dependendo de como você... Aqui estaria a parte de cima, aqui a parte de baixo. Ó. Tá? Então, dependendo de como você coloca essa placa, um lado vai ser a admissão, que vai abrir e fechar naturalmente com o movimento do pistão, e o outro a descarga, né? As válvulas de admissão e de descarga. Aqui está uma outra configuração, aqui, certo? Beleza? Então, é a coisa mais simples que pode ser feito para uma válvula de compressor. Tá? Então, observa, a estanqueidade aqui pode não ser muito boa, né? A perda de carga, quando ela passa aqui, pode ser muito grande, mas é barato e é simples, né?
Tá? E aí, a questão aí dos anéis de segmento, né? Então, para que eles servem? Impedir vazamento de gás nas partes móveis. E o anel e esse número de anel depende do nível de pressão de trabalho, né? Então, aqui uma nomenclatura que aqui tem até um O-ring ali, né? Uma nomenclatura que eu peguei de algum livro, mostrando como que esses anéis de segmento aqui funcionam para os compressores, tá? Aqui a gente tem o selo mecânico, né, aquilo que eu mostrei lá atrás, porque no fundo do cilindro você pode ter vazamento de gás, porque o pistão, né, o eixo aqui, ele está se movendo e ele passa pelo cilindro. Então a gente tem que selar para o gás comprimido não escapar, né? Então, esses selos mecânicos são uma série de anéis de Teflon montados em uma cápsula aqui, ó, que é o que está aqui, ó. Essa cápsula aqui tem esses anéis de Teflon e a haste, né, ela vai desenvolver um movimento alternativo através do selo aqui. Cada selo ele é responsável por barrar um pouquinho do gás, né? E aí tem um sistema de lubrificação, resfriamento, tá? Aqui é o selo inteiro aberto, né? Tá? E aqui tem as câmaras para selar e para resfriar, né? Tem uma passagem aqui de lubrificante e a câmara para resfriar ali retirar o calor ali que é gerado pelo atrito, tá? Certo? Então fica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui estaria um selo, né? Aqui eventualmente um raspador de óleo, né? Tá aqui, ó, oil scraper. Certo? Então a selagem aqui, ó, né? A gente está vendo aqui direitinho essa configuração aqui, ó, desses selos, aqui, ó, tá? Ele está chamando aqui de pressure packing, né? Beleza? Mas é exatamente isso daqui, ó. Esses selos ficam aqui dentro e aí eles vão impedir que o gás pressurizado saia, vaze de dentro do cilindro, tá? Beleza? Bom, aqui tem um gráfico mais ou menos mostrando, isso a gente já viu, já falei, um pouco de cuidado com esses gráficos didáticos, que a gente tem aqui, ó, pressão na descarga, quanto que a gente quer elevar na descarga, e a vazão. Então, vazões baixas e pressões relativamente altas, um compressor de diafragma. À medida que a vazão vai aumentando, a gente entra nos compressores de pistão. Para vazões maiores e pressões menores aqui, né, a gente entra nos centrífugos e aí pressões mais baixas e vazões grandes, os axiais, e aí a gente chega no limite do ventilador, né? Quando a pressão é muito baixa e a vazão muito alta, você tem um ventilador, no fim das contas, tá? Certo? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Até agora? Tranquilo? Então vamos dar uma parada aí para a gente dar uma descansada.